Bem-vindos ao nosso trabalho. Aqui vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos e sua busca. Na busca pelo material responsável pela formação do universo, surgiu uma resposta, o arqué. Este seria o elemento responsável pela formação de tudo para alguns filósofos. A ideia do arqué é de que ele fosse o elemento puro, do qual os outros se formaram. Vários filósofos tiveram ideias diferentes do que seria o arqué, podendo ser qualquer um dos quatro elementos, ou até mesmo um elemento desconhecido. A escola pluralista é uma escola da filosofia composta por Anaxágoras, Empedocles e Demócrito. Essa escola tinha como base a ideia de que não existia um único material responsável pela formação do universo. Eles acreditavam que o universo era formado pela união de vários elementos. Daí surgiu o nome pluralistas, referente às suas ideias da existência de mais de um material responsável pela formação do universo. Para Empedocles, terra, água, fogo e ar. Sua ideia de que o universo teria surgido pela união desses elementos, e que os elementos seriam unidos pelo amor, filia, e separados pelo ódio, neikos. Para Anaxágoras, partículas minúsculas. Para Anaxágoras, o universo era formado por homeomerias, que são basicamente sementes. Ele acreditava que essas sementes eram infinitas e que se juntavam ou separavam por meio de uma inteligência a qual governava tudo. Ele a chamou de nous. Demócrito e Leócipo. Átomos. Demócrito foi um discípulo de Leócipo que se aprofundou nos ensinamentos de seu mestre, usando eles para formular a ideia de átomos. Ele defendia que toda a matéria era divisível até chegar em uma parte que não fosse divisível, o átomo, sendo esse, em sua visão, partículas imutáveis e indivisíveis, tanto que os gregos denominaram de átomo a não e tomo divisão ou divisível. Suas ideias eram de que o universo era uma imensidão de átomos e vazio, e que os átomos são responsáveis por preencher o vazio ao se juntarem e darem origem à matéria. Suas ideias deram origem àquilo que seria o princípio da química. Há uma evolução visível se compararmos as ideias de Demócrito com as ideias de Anaxágoras. A filosofia naquela época evoluiu de forma expressiva quando percebemos que as ideias de construção do universo foram de pequenas sementes para partículas minúsculas como os átomos. Mesmo assim, esses filósofos foram capazes de não só formular teorias complexas, mas também de idealizar teorias que foram comprovadas em um futuro distante, com tecnologias inferiores comparadas com as que temos hoje. A escola jônica foi uma escola localizada na cidade de Mileto, na Jônia. A escola jônica recebe esse nome por se referir a filósofos nascidos na Jônia, colônia grega da Ásia Menor. Caracteriza-se pela pergunta a respeito da origem da natureza, para determinar o elemento que deu origem a todos os seres. Os principais filósofos jônicos são Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Diferente dos filósofos pluralistas, os filósofos jônicos, em sua maioria, acreditavam em um único elemento responsável pela criação do universo e de todas as coisas. Sua ideia era de que existia apenas um elemento dos primórdios, que deu origem a todos o arqué. Tales. Segundo Tales, o elemento primordial era a água, pois todos os materiais que ele tinha acesso tinham em sua origem ou em sua produção alguma relação com a água, principalmente quando se tratavam de elementos da natureza. Esse entendimento serviu como base para toda a sua ideia de cosmologia. Anaximandro Ápero. Anaximandro acreditava que tudo no universo vinha de uma matéria base, a qual ele chamou de áperon. Esse elemento seria o formado da união dos quatro elementos, terra, água, fogo e ar. Para ele, esse elemento seria infinito, determinado ou ilimitado. Já para Anaximenes, o elemento primordial era o pneuma ápero. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, tinha uma visão diferente de seu mestre. Para ele, tudo vinha de elemento base, o ar, sendo esse ar infinito, pneuma ápero, e que todos os elementos vinham dele, sendo formados pela compressão ou descompressão desse ar. Heráclito.
o elemento do qual deriva todas as coisas é o fogo. Segundo Heráclito, o fogo seria o elemento que surgiu no princípio de tudo, porque era um elemento que poderia ser mantido em constante mudança e agitação. Ele acreditava que o fogo, por meio da condensação, se transformava em terra e em água, e após isso se evaporava, se transformando em ar. A escola pitagórica criada por Pitágoras é uma tendência influente na filosofia grega, pertencente a alguns dos mais antigos filósofos pré-socráticos. Temistocleia é a professora de Pitágoras. Ela é uma profetisa, filósofa e matemática muito elevada. Outros pensadores importantes dessa escola: Filolau, Arquitas e Alquimeão. Esses pensadores mostraram tendências religiosas místicas e tendências racionais científicas. O ponto de partida da escola foi Crotona, no sul da Itália, e ela se espalhou amplamente. Portanto, é a mais próxima da filosofia dogmática, dominada pelo pensamento autoritário. O pitagorismo influenciou o futuro platonismo, o cristianismo e foi até citado por sociedades secretas. O intervalo de tempo dessas sociedades continua até os dias de hoje. O símbolo da escola pitagórica é o pentagrama, uma estrela de 5 pontas. Os pitagóricos e a matemática. O Pitágoras foi muito importante no desenvolvimento da matemática grega. O próprio termo matemática foi proposto pelos Pitágoras, com a concepção de um sistema de pensamento em bases dedutíveis, e deles advém o conhecido aforisma de que a matemática é o alfabeto com o qual os deuses escreveram o universo. Até então, a geometria e a aritmética tinham um caráter utilitário, intuitivo, fulcrado em problemas práticos, sendo fruto dos pitagóricos a classificação dos números em pares, ímpares, primos e racionais. Estes são todos os números que podem ser representados na forma de fração. Também dos pitagóricos advêm estudos sistemáticos de alguns poliedros e polígonos regulares, sobre proporções, números decimais e a seção áurea ou divina. Em relação à metafísica, Zeller afirma que a característica distinta dos pitagóricos é a afirmação de que o número é a essência de todas as coisas, e que toda coisa é, na sua essência, número. Para a epistemologia pitagórica, o fragmento 4 de Filolau é frequentemente citado, pois nele Filolau afirma que todas as coisas que podemos conhecer contêm número. A escola Eleatas foi uma escola filosófica pré-sócratica. A escola se situa no sul da Itália e foi base para 4 grandes filósofos: Xenófanes, Parmenides, Zenão e Melisso. Seus pensadores apoiavam o monismo, sendo duas das características elementares do monismo a existência de uma realidade única e não procurar uma explicação da realidade fundamentada na natureza. Um dos 4 grandes filósofos da escola eleata, Parmenides defendia fortemente o monismo. Seus pensamentos se inspiraram o filósofo Platão. Parmenides estabeleceu uma teoria que serviu de base para a filosofia platônica, e o seu embate com o pensamento de Heráclito forneceu bases para a filosofia desenvolvidas pelos pensadores pluralistas. A filosofia de Parmenides define que o ser é único, imutável, infinito e imóvel, sempre idêntico a si mesmo. Outro grande filósofo que teve como base a escola Eleatas e foi discípulo de Parmenides foi Zenão, que defendia de modo apaixonado a filosofia de seu mestre. Zenão foi um dos primeiros a utilizar o modo dialético como um modo de argumentação sistemática. O modo dialético é a união entre a forma e conteúdo para a compreensão da realidade. Zenão, junto de Parmenides e Melisso, formaram a escola Eleata. Sua filosofia teve como característica principal a formulação de argumentos armados, como aporias. Zenão, como representante da ideia de Parmenides da escola eleata, não desenvolve a cosmologia do mesmo modo que os jônicos e Pitágoras fizeram, ou seja, pensando em origem assentada em espécie de monismo corporalista.